Betesda. Nós estamos hoje em Ezequiel capítulo 28, tá? E nós vamos estudar hoje esse tema aqui, compreendendo as trevas. Você pode pensar que o assunto talvez não seja agradável, mas só a luz pode compreender as trevas. Eu falei de você e você nem deu glória. Umas glórias estão começando a acordar ali. Só a luz pode compreender as trevas. Ezequiel está na Bíblia, viu, gente? Se abrir no meio, depois de Salmo, e caminhar para frente, para a direita. Ezequiel é o capítulo que, junto com Isaías 14, é a descrição mais específica e mais clara que a Bíblia dá de Lúcifer, do adversário. Mas antes de ler nessa noite, eu quero orar. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus por você estar na casa de Deus. Eu queria celebrar um minutinho. Vamos celebrar um minutinho aqui, antes de nós entrarmos no estudo bíblico. Alguém diz para Deus assim: Senhor, obrigado. Privilégio de estar na tua casa. Agora dá uma palavra do seu coração aí, sem eu colocar na sua boca. Sim. Senhor, é uma honra para nós. Senhor, nós poderíamos estar em outros lugares, mas agora ainda vamos ser alimentados pela tua palavra. Ainda vamos receber aquele alimento que a tua palavra diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós estamos sendo alimentados pela boca do Deus vivo. Nós celebramos a vida que tem na tua palavra. Alguém diz: eu recebo a vida da palavra de Deus. Amém. Então vamos ganhar tempo. Ezequiel 28, verso 15, diz assim: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que em ti se achou iniquidade. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência e pecastes, pelo que eu te lancei profanado fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Alguém diz comigo mais uma vez, a gente está na igreja sempre declarando algumas palavras proféticas. Alguém diz comigo: eu recebo essa noite mais uma porção da sabedoria de Deus. Você sabe que semana passada o Senhor falou conosco muito sobre iluminação. E a iluminação que eu vou falar nessa noite, quando eu falar escuridão essa noite, eu estou falando das trevas da mente, da ignorância. Todo mundo aqui enxerga a luz, nós não temos cegos físicos. A escuridão que a Bíblia fala é a escuridão da mente, do coração, do entendimento, é a ignorância. Embora Deus abra os olhos de cegos, tanto físicos quanto espirituais, louvado seja, o Salmo 146, verso 8 diz que o Senhor abre os olhos dos cegos. Louvado seja Deus por isso. Se houvesse algum cego aqui essa noite, nós bem podíamos orar por ele, crendo que o Senhor poderia abrir-lhe os olhos. Só que hoje nós estamos mais uma vez atacando toda escuridão espiritual, porque é onde o Senhor precisa abrir os olhos da mente. A Bíblia chama os olhos do coração, como em Efésios capítulo 1, verso 17, o apóstolo Paulo diz: orem para que vocês recebam. E nós precisamos orar por isso, é uma oração que eu faço sempre. Tem algumas orações na Bíblia que você tem que fazer sempre. Efésios 1, 17 a 19 é algo que tem que ter gravado, é algo que tem que estar decorado. Eu decorei essa oração, porque como é uma oração que você precisa fazer sempre, decore essa oração. Fala comigo assim: decore essa oração. Agora repita o lugar: Efésios 1, 17 a 19. Sabe por quê? Ali Paulo faz uma das orações mais básicas, que é: eu oro para que Deus vos dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, que é Jesus.
para que sejam iluminados os olhos do vosso coração. Veja só, toda a luz de Deus é nos olhos do coração. E a gente não entende olhos do coração, mas hoje a gente vai entender um pouco mais. Para que possais saber. Então, a gente só sabe quando são iluminados os olhos do coração. Ore pelos olhos do seu coração. É preciso orar. Semana passada foi isso que Deus fez conosco. Nas orações, na live, no meio-dia, meia-noite. Ora pela a luz dos seus olhos. Então, essa luz que nós vamos meditar nessa noite. Eu vou entrar no meu primeiro ponto aqui, que é esse aqui. Eu quero falar sobre as trevas que eram trazidas pelo povo a Jesus. Como assim? Jesus era a luz do mundo. Um minutinho para explicar sobre essa luz. A luz aqui, quando eu falar de luz essa noite, eu preciso explicar os termos para você entender o que eu vou estar falando. Luz, essa luz bíblica, essa luz sobrenatural que nós estamos falando, ela não é como uma lanterna nossa, que a gente coloca sobre alguma coisa, e o máximo que aquela luz pode fazer é mostrar o que está lá. Mas aquela luz não resolve a situação. Entendeu? Por exemplo, se a gente, um quarto escuro, cheio de ratos e bichos, se a gente acender a luz, o máximo que faz é expor os bichos que estão ali. Mas aquela luz não resolve eles. Pode afugentar eles, pode tentar fazer eles fugir, mas não resolve. Quando eu falo da luz da Bíblia, é uma luz diferente. Onde essa luz ilumina, ela resolve o problema. Então eu quero que você preste atenção no seguinte, que se as trevas que estão sendo trazidas são enfermidade, o que a luz faz? Então a luz cura. Ela não só diz, eu não sabia que doença, agora ficamos sabendo que é diverticulite isso aí, mas também a gente não pode fazer nada, só saber. Essa não é a luz de Jesus. Jesus falou, você sabia o que você tinha? Ele já vai falando assim no passado. Você chegou aqui com isso, mas você vai sair sem isso. É essa luz. Então, quando alguém chega com as trevas da confusão mental para Jesus, ele não simplesmente dizia, poxa, você está confuso, né? Como aquela mulher que tinha 5 maridos e nem sabia o que ela tinha. Então, você tem 5 maridos. Ela não ficou com 5 maridos depois dessa conversa. A vida dela mudou naquele momento. Fala comigo assim, por favor. Jesus nunca expõe uma treva na minha vida sem resolvê-la. Quem pode dar glória a ele um minutinho? Porque o máximo que nós seres humanos podemos fazer, quando a gente entende o problema de alguém, fala, rapaz, olha, o problema é esse. O que o médico pode fazer? Rapaz, descobri, você está com isso, está com aquilo. E o médico podia muito bem te falar, eu não posso te curar não posso fazer nada por você. Aliás, o médico ainda diz assim, se eu for te fazer uma cirurgia, pode causar isso, pode piorar a sua vida 1000 vezes, o médico até fala. Jesus não tem efeitos colaterais. Então, louvado seja. Então, quando o povo trazia suas trevas a Jesus, e presta atenção, querido, Jesus veio ao mundo de trevas, a luz veio ao mundo de trevas. O que estava querendo dizer? Se a luz viesse, ela teria que chegar e resolver os problemas. Alguém está me acompanhando? Agora, você viu que o texto inicial que a irmã leu, Jesus, as palavras dele foram, vós sois o quê? Tá, mas eu quero só a outra parte mesmo. Vós sois a luz do mundo. Não é? Repete comigo, eu sou a luz do mundo. O que Jesus estava querendo dizer? Quem tem coragem de me falar? Que onde a gente chegar, você tem que resolver o problema. Fala comigo, onde eu chegar, eu tenho que resolver o problema. Porque que luz é essa que só ilumina e não faz nada? Então eu queria que você entendesse que as trevas que foram trazidas a Jesus era todo tipo de problema que as pessoas traziam, certo? Bom, você imagina, Jesus vai fazer um culto na praça, geralmente ele fazia na sinagoga. E o que acontecia lá? Um homem endemoniado resolve essa. E ele resolvia, louvado seja Jesus. Right? Aí ele está saindo da sinagoga, chegava um dizendo, o senhor pode ir na minha casa? Por quê? Tem um cafezinho, tem uma bênção para contar? Não tem bênção não, só tem trevas.
Eu estou com a morte lá em casa. É assim ou não é? Eu queria perguntar para vocês que estão aqui, fala comigo assim, mas fala forte de coração. Eu vou ensaiar para depois você falar. Você vai dizer assim: eu sou a igreja de Jesus, tá bom? Mas é o seguinte, se você tem orgulho de ser a igreja de Jesus, você vai falar bem forte. Mas se você não tem, eu sou a igreja de Jesus, eu não estou nem muito chão. Mas se você tem coragem de falar, eu sou a igreja de Jesus, fala 1, 2, 3. Eu sou a igreja de Jesus. Louvado seja, pode bater palma. Aproveita para bater palma por causa do que eu vou falar agora. Se nós somos a igreja de Jesus, e o povo, quando eles vêm para a igreja, eles trazem o quê? Eles trazem luz ou eles trazem as trevas deles? É exatamente isso. Fala para mim assim: igreja é igual mecânico. Você só leva o carro lá quando está com problema. Você não leva o seu carro no mecânico e falou: eu vim te mostrar a beleza que eu tenho. O que você está fazendo aqui, rapaz? Eu estou aqui para consertar. Não, eu vim te mostrar, olha aí, quantos horses, quantos cavalos de força. Você não faz isso. Ninguém marca um apontamento no mecânico, sabe? As pessoas vêm na igreja justamente por isso, porque elas estão com problema. Então olha só, assim como eles traziam as trevas para Jesus, eles vão trazer suas trevas para nós. Fala assim: vamos receber. E vamos resolver. Vamos, porque não é nós, é o Cristo que está em nós. Amém? Então, querido, as pessoas traziam as suas trevas a Jesus, e deixa eu te falar, eles não tinham outras coisas para trazer, eles tinham que trazer suas trevas mesmo. É tanto que o primeiro verso que eu coloquei ali, Isaías 9:2, ele diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Irmão, quem glorifica Jesus, porque a luz dele não é pequenininha, não é pouquinha, não é uma luzinha qualquer, é uma luz poderosa, é um farol. E qualquer problema que chegava para Jesus, ele resolvia. Irmãos, a gente não tem conta das enfermidades que Jesus curou em 3 anos e meio. Ele curou gente demais. A gente não tem conta dos demônios que Jesus expulsou. Right? Ele expulsou demônios demais, ele libertou gente demais. Então, é isso que Jesus é, e é isso que nós somos supostos ser. Eu quero que você reafirme a sua identidade. Fala assim: eu vou reafirmar a minha identidade. Eu sou luz. E mais uma vez, eu olho para você nos teus olhos, eu estou te falando debaixo do poder do Espírito Santo. Você sabe, eu estou debaixo da unção, do poder. Eu sou um profeta de Deus nesse momento. Você é suposto resolver os problemas que estão ao seu redor. Resolva 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 os problemas. Começar pelos seus. Quer ensaiar? Resolve os seus. Aí começa a resolver o dos outros. Vem cá, irmão, traz essa treva aí. Qual é a confusão? Vamos orar. Espírito Santo, fala aqui. Traz a luz aqui nessas. Qual o problema aí? Estou com câncer. Vai sair agora. Vai embora. Estou te mandando. Pega essa bagagem. Estou sabendo que essa treva está vindo lá da sua família. Vamos arrancar isso daí agora. Fala, isso sou eu. Ainda mais se você está na Bethesda, daí que você sabe mesmo fazer isso, não é verdade? Então, nós não nascemos com luz, o mundo nasceu nas trevas, tá? Nós temos o que para trazer para Deus? O pior: doenças, opressões, tá? Famílias destruídas. E o povo de Israel, ele estava debaixo disso aqui quando eles vinham a Jesus. Quem era aquele povo que assentava na praia do mar para ouvir Jesus pregar? Era esse povo aqui, de famílias destruídas, com sede de Deus, com muita ignorância. Diga comigo: trevas, trevas e trevas. Então, Jesus, quando ele vinha. Então, por que o tema hoje é compreendendo as trevas? Porque Jesus, ele não só enxergava a treva que estava na pessoa. Ele não só conhecia as trevas que estavam na pessoa, ele compreendia as trevas. E essa foi a palavra que Deus me deu nessa semana. Compreendendo as trevas. Deixa eu levar o pensamento que o Espírito Santo me deu, vou levar você lá. Sabe quando você sabe que tem algo errado na situação, mas você não sabe o que é? Ou tem algo errado numa pessoa e incomoda você, mas você também não sabe o que é? Isso é,
O fato de você saber que tem algo errado significa que você já discerniu a treva, tem uma treva aqui. Só que você não sabe qual é. É apenas metade do caminho. Isso é, você conheceu as trevas, mas você não compreendeu. Quem quer compreender? É disso que eu estou falando essa noite. Se eu fosse você, enquanto eu pregava essa noite, eu tomava posse do discernimento de espírito. Se eu fosse você, enquanto eu prego a palavra essa noite, sabe por quê? Enquanto eu estou pregando, a unção de Deus está aqui, os anjos vieram aqui hoje à noite. E o que eles trouxeram hoje à noite não foi só conhecimento das trevas, foi compreensão delas. Deus quer que você volte para casa com uma tecnologia espiritual para chegar lá, agora eu sei o que é, agora eu estou sabendo, agora eu já sei até como te arrancar daí, eu sei até como iluminar isso aí e resolver isso aí. Aí põe a mão no coração, fala: Senhor, eu quero compreender aqui primeiro. É isso aí, amado, vai levar para casa. E hoje nós vamos compreender as trevas. Então, entender é uma coisa, compreender é outra. Jesus não apenas entendia, ele compreendia. Por quê? Você entende com a mente. Presta atenção, preciso ir mais devagar. Pastor Daniel, vai mais devagar um pouquinho, só para eu entender, por favor. Tá bom, eu vou mais devagar, para você entender. O Espírito Santo, ele gosta que a gente entenda as coisas. Fala comigo assim: entender é com a mente, mas compreender é com o coração. Alguém põe a mão no coração, nós vamos orar. Senhor, eu oro para que venha compreensão. Senhor, nessa noite, enquanto eu proclamo a Tua palavra, derrama uma unção de compreensão. Prepara o coração, e você pode pedir: Senhor, me prepara o coração para compreender. Prepara o meu coração para compreender as coisas. Fala para Jesus assim: Senhor, na cabeça eu já sei, mas no coração eu não sei ainda. Várias pessoas que estão no culto dessa noite, Deus me fala que eles precisam fazer essa oração. Várias pessoas que estão aqui precisam fazer essa oração. Diga: Senhor, na cabeça eu já sei muitas coisas, mas ainda não tive a revelação no meu coração. Mas Deus vai dar revelação hoje. Então, compreender é saber o que estava lá, como chegou lá e como resolver aquilo. Então, esse tipo de luz, ele exige uma luz sobrenatural. Sobrenatural. Científico não ajuda, psicológico não ajuda. Quantas sessões de psicologia, quantas sessões de psicanalista, quantas sessões que a pessoa tem que fazer e fica lá rodando, pagando e rodando, só para tentar saber o que é. Aí quando descobre, ainda não pode resolver. Paga, só para saber o que era e não resolve. Eu gosto de levar para o Espírito Santo, porque na hora que ele põe a luz dele, ele não só sabe o que é, ele resolve, ele compreende na hora. Eu compreendo o que está acontecendo contigo e eu sei como resolver. E essa é a forma de Jesus iluminar as situações. Então, antes de você compreender, diga comigo: antes de eu compreender as trevas dos outros, eu preciso compreender as minhas. Alguém ora comigo? Alguém ora comigo nesse momento, porque o que eu estou pregando hoje não é só palavras, é uma experiência espiritual. Senhor, eu não posso pregar aos outros e não compreender a minha própria vida. Eu não posso tentar iluminar os outros sem compreender o que acontece comigo mesmo. Eu não posso orar pelos outros, Senhor, sem compreender o que acontece na minha própria experiência. Eu quero, olhe para mim, ajudar os outros a compreender suas trevas. Mas essa é a segunda coisa que eu quero. Porque a primeira que eu quero, e por ela eu oro todos os dias, é: Senhor, deixa eu compreender as minhas trevas. Eu vou pedir para você falar uma coisa daqui a pouquinho, mas ela é um pouco pesada, então eu vou te preparar primeiro. Tá? Eu vou te preparar primeiro. Eu vou te dar um versículo da palavra de Deus para te preparar. Se você quiser abrir, você pode marcar na sua Bíblia e orar ele também, porque eu oro esse versículo. É o Salmo 18, verso 28.
Tá? O Salmo 18, o verso 28, é um salmo de Davi. Um dos salmos mais poderosos é o Salmo 18. Eles são 50 e poucos versículos, mas são poderosos demais. Gente, se você orar o Salmo 18, ele é incrível. No verso 28, Davi diz assim: Tu acendes a minha candeia. Então eu tenho uma luz, eu tenho uma lamparina, eu tenho um lampião, eu sou uma luz. Tu acendes a minha candeia. Então a primeira coisa que eu quero que você declare desse versículo é: eu tenho uma luz. Se você não tivesse, Deus não podia acender essa luz. Como é que Deus acende uma coisa que não existe? Então, tu acendes a minha candeia. Amém? O que ele fala em seguida? O meu Deus alumia o quê? Ah, então você tem trevas na sua vida. Meu Deus alumia o quê? As minhas trevas. Escute, eu tenho áreas iluminadas na minha vida. E você diz, eu também. Mas eu tenho várias áreas que não tem luz, eu não tenho luz em todas as áreas. Então, eu tenho áreas em minha vida que ainda estão... E quando eu falo das trevas, eu falo das trevas da ignorância, entendeu o que eu falei? Eu não tenho toda a revelação. Se eu não tenho toda a revelação, tem áreas que estão em trevas. Tem ou não tem? Então, eu tenho trevas também. Os irmãos ficaram calados. Fala, eu tenho trevas também. Consegui fazer você falar. Então agora você tem que deixar isso ir para o coração para você poder ir orar. Porque o crente que não sabe que ele tem trevas, ele não ora por isso. Eu já sou iluminado. Ah é? Pergunta para ele um tal negócio, ele não vai saber. Pergunta para ele como entrar no mundo espiritual, ele não vai saber. Pergunta para ele como resolver aquele demônio, ele não vai saber. Pergunta para ele como é que acontece isso no mundo espiritual, ele não vai saber. Ele está cheio de trevas e não sabe. Então, o meu Deus, ele alumia as minhas trevas. Agora, quem gostaria de ser usado por Deus como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as... Ninguém cantou comigo, eu pensei que vocês iam cantar comigo. Tá bom. Só a primeira parte. Como um farol que brilha à noite. Ok. Quem quer ser farol na vida dos outros? Deus tem que iluminar você primeiro. Irmão, o que tem de crente na igreja? O que tem de crente na igreja? Que as suas próprias trevas não foram iluminadas ainda. Mas ele quer iluminar os outros. E quer botar a lanterninha na cara dos outros. Se der o microfone para ele, ele vai botar a lanterna na sua cara. E com empolgação. Mas ele está cheio de trevas. Não tem revelação. Deixa eu te mostrar um crente em trevas. Oração repeteco. Oração católica. Sim, se tiver um católico, me perdoa, mas oração católica. Evangélico, católico, evangélico, apostólico, bíblico. Senhor meu Deus, meu Pai, louvado seja o teu nome, eu te agradeço por ontem. Ah, Deus, eu ouvi isso ontem. Ah, eu ouvi isso antes de ontem. Rapaz, estou ouvindo isso tem 35 anos. Nunca mudou. Oração repeteco. Não tem revelação na oração. Fala, Senhor, me dá luz na minha oração. Em primeiro lugar, de abrir janela. Camarabaixa. Eu não sei se o Espírito Santo vai deixar eu pregar o negócio. O lugar de abrir janela é na oração. A palavra de Deus diz que Daniel, ele abria as janelas em direção a Jerusalém e orava 3 vezes ao dia. Porque o lugar que entra luz em você é quando você dobra o joelho e começa a orar. E Deus começa a renovar a sua oração. Ele começou a trazer luz na tua cabeça. Jesus não dá luz no Netflix. Ele não dá luz no Facebook. Ele não dá luz rolando o dedinho lá. Ele dá luz na oração. Só 3 pessoas falaram amém. Sabe onde eu recebi mais essa revelação? Na oração. Se você abre a janela da oração, a luz vai vir. Vamos em frente, Daniel, vamos em frente. Então a luz, ela é a compreensão do coração. Vou pular ali, Mateus 13:15. Mateus 13:15. O Senhor Jesus disse assim: o coração do povo se endureceu. Espera aí, mas a compreensão não é no coração? Então, se o coração endureceu, não vai ter mais compreensão. Então, as trevas já chegaram aqui. Você pode até dizer assim: as trevas na vida de uma pessoa chegam pelo endurecimento.
Porque o cérebro é o órgão do conhecimento, mas o coração é o órgão da compreensão. Endureceu o coração, não entende mais nada, não entende mais nada, fica ceguinho, bruto. Coração duro, não entende nada, não entende nada. Você não pode deixar o coração endurecer. Jesus disse, endureceu o coração, aí piorou tudo. Fechou os ouvidos e fechou os olhos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, nem o quê? Entendam com o coração. E aconteça o quê? Se convertam e depois aconteça o quê? Sejam curados. Come on, church. A cura sempre vem depois da luz. Então, o diabo, ele sabe que a luz que ilumina a ignorância, ela tem que vir no coração. Ele já sabe. Se não brilhar no coração, não houve iluminação alguma. Pausa nessa música para você me ouvir bem atentamente. Sabe aquela pessoa que veio na igreja anos e anos e anos, ouviu pregação, cantou os hinos da harpa, cantou os corinhos, cantou tudo, fez vigília, mas não entendeu nada? Sabe? Sabe ou não sabe? Talvez vocês que conheceram Jesus na América, vocês não sabem isso, mas eu nasci dentro de uma igreja, lá em Brasil, pequeno. Eu vi isso na igreja a vida inteira. Crente cego, crente surdo, pastor cego, pastor surdo, obreiro cego. Passou a vida na igreja, nunca compreendeu a palavra de Deus. Nunca compreendeu. Viveu da religião. Entendeu, mas não compreendeu. É ou não é, pastor Joel? Entendeu. Se você perguntar para ele quem é o Salvador, ele fala Jesus. Mas ele não foi salvo, porque ele não compreendeu. Quem é a terceira pessoa da Trindade? Ele fala o Espírito Santo, é lógico, mas ele não é batizado com o Espírito Santo. Quem é a palavra que dá vida? Já só tem a Bíblia, mas ele nunca nem leu. E quando ele lê também ele não entende, porque ele não tem revelação. Então, isso é um exemplo de não compreender com o coração. O diabo sabe que a luz vem da qualidade do meu coração. O que eu estou fazendo é fazendo a plataforma do estudo que eu vou dar. Estou preparando o seu entendimento para você entender que a compreensão não vem na cabeça, ela vem no coração. E a compreensão depende da qualidade do coração. Então, por exemplo, você já entendeu que se o coração estiver duro, não vai ter compreensão. Entendeu isso? Por exemplo, Jesus um dia estava no barco com os discípulos, ele pegou e fez uma declaração. Ele falou assim, cuidado com o fermento dos fariseus. Vocês entenderam o fermento dos fariseus? Vocês aqui? Entenderam ou não? Que era aquela briga deles, aquela confusão. Mas eles estavam pensando que era... Bom, o que eles falaram uns com os outros? Será que é porque a gente não trouxe pão? O que tinha a ver? O que tinha a ver? Eles viraram para os outros e falaram, será que ele está falando isso porque a gente não trouxe pão? Se você ler lá, é isso que está... Aí Jesus falou, vocês não compreenderam o milagre dos pães. Presta atenção, gente de Deus, olha o Espírito Santo aqui. Eu quero 3 discípulos de Jesus aqui, George e Pedro e João. Vem cá, Pedro e João, vem cá. Você vai ser Pedro, olha que poderoso, fica aqui do meu lado, Pedro. Você vai ser João, apóstolo do amor. Olha que amor, apóstolo do amor. Ei, vocês dois aí, vocês não ajudaram a servir aqueles pães que ele multiplicou? Vocês estavam lá? Não estavam? Que tinha 10 mil pessoas, 5 mil homens, tinha 5 pães e 2 peixinhos, não foi? Não teve uma confusão lá, porque dizia que ia gastar muito dinheiro, não tinha. E Jesus falou, não, vamos dar alimento para eles. Foi ou não foi? Vocês estavam lá ou não estavam? Vocês seguraram aquelas cestas com os pães? Distribuíram? Distribuíram? E quando todo mundo comeu, e levou um tempão, não foi? Quando todo mundo comeu, que vocês pegaram, não sobrou? Vocês não trouxeram de volta? Vocês viram tudo isso, não foi? E vocês estavam no barco naquele dia que ele falou disso, não estava? Como é que você distribui o milagre para os outros e você mesmo não entende o milagre? Como é que você ajuda a ter o milagre dos outros e você mesmo não entende o milagre que aconteceu? Porque o coração estava duro. Pode sentar, obrigado. Pedro e João. O que tem de crente na igreja
que entende o milagre dos outros, ajuda a fazer o milagre dos outros, mas ele mesmo não entende, não entendeu o milagre. Então, o diabo sabe que se o coração for bom, a luz será boa, mas se o coração for mau, a luz será má. Isso é, a luz é o entendimento, a luz é a compreensão. Mateus 12, 35, na mesma página de Mateus 13, né? Que bonito, na mesma página, já está aí, mesma página aí, do lado da folha, né? Mateus 12, 35, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, olha só, tira coisas boas, e o homem mau, do mau tesouro, que é do seu coração, tira coisas más. Deixa eu olhar aqui em Lucas 6, porque é lá em Lucas 6 que repete essa palavra, porque aqui não tem a palavra coração, mas em Lucas 6, Lucas 6, 45, esse está melhor. Lucas 6, 45 está assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Se o seu coração estiver endurecido, não vai ter luz de compreensão, vai ter trevas. A compreensão depende da qualidade do coração. Todo mundo entendeu esse ponto? Então eu vou passar com você só no zoológico cristão. Podemos dar uma passadinha rápida? Zoológico evangélico. Quem sabe onde é? É o Salmo 73, o verso 21. Vocês não já viram eu pregar do crente animal? O crente que dorme na jaula. I'm sorry, mas está no Salmo 73. E esse crente animal era ministro de louvor. É o salmista Asaf. Ele está com o coração tão ruim que ele virou bicho. Como é que um homem vira bicho? Quando o coração dele está ruim. Querido, eu falo com amor e com autoridade. Não deixe o seu coração ficar ruim. Quem aqui já prestou atenção, já percebeu que tudo que o diabo faz é só para fazer o seu coraçãozinho ficar ruim? Porque ele sabe que se o coração ficar ruim, você não entende mais nada. A compreensão vem do coração. Jaula evangélica. Salmo 73, verso 21. Quando o meu espírito se amargurava, eita, o caminho está ruim. Começou a se amargurar, está indo virar bicho. E eu sentia picadas no meu coração. Pronto, já era. Nenhum ser humano escapa disso. Se você está sentindo picadas no coração, você está no caminho da loucura espiritual. Você não vai mais compreender as coisas se estiver numa atmosfera negativa. E o verso 23 diz o quê? 22. Estava embrutecido e nada sabia. Era o quê? Zoológico. Muito crente passa a noite no zoológico. Tem gente que passa meses. Tem gente que passa anos no zoológico espiritual. Virei animal. Quem foi o homem que ficou 7 anos no zoológico? Nabuco. Irmão Nabuco. Não era irmão, estamos chamando assim de brincadeira. Mas o Nabuco ficou 7 anos no zoológico. As unhas cresceram, o cabelo cresceu. Só que eu acho lindo em Daniel 4, no verso 34, ele diz assim: mas eu levantei os meus olhos aos céus. No dia que Nabucodonosor, depois de 7 anos como animal, o que significa que todo animal pode voltar a ser gente. Você tem um animal na sua família? Você não fala para ele não, você fala na oração, tem jeito para você. E animal que eu estou falando aqui é no sentido de não ter. Quem sabe do que eu estou falando isso aqui? Está na jaula e não sabe. Alguém conhece alguém aqui que está na jaula e não sabe que está? Preso na amargura. Preso na decepção. Então, ele estava como um animal diante de Deus e nada conhecia. Mas Nabucodonosor, ele diz que quando ele
levantou os olhos ao céu, eu quero ler, eu faço questão de ler. Um dia eu preguei uma mensagem só nesse texto. Eu faço questão de ler Daniel, capítulo 4, que para mim é um dos versículos assim, um versículos de milagre. Daniel 4:34, no final daqueles dias, que foram 7 anos, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos aos céus. Eu tenho que ler o 33, né? Como é que foi esses 7 anos? Na mesma hora, a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor. Foi expulso do meio dos homens, comia erva como os bois, o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o cabelo como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. 7 anos sem fazer as unhas. 7 anos sem manicure, sem barbeiro. Mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos aos céus, e o que aconteceu? Voltou a mim o meu entendimento. Aleluia. O milagre na vida de um ser humano acontece no momento em que lhe volta o entendimento. Lembra daquele momento na vida do filho pródigo? Diz que lá onde ele estava, caiu em si. É esse o momento em que a pessoa sai da jaula e ela sai de ser um animal que não entende mais nada e passa a ser um ser humano novamente. Vamos sair daqui. Eu quero passar para a minha pregação, que ela começa aqui agora. Eu não vou passar das 9:30. A sabedoria de Lúcifer foi corrompida pela iniquidade do seu coração. Agora nós vamos estudar como que o anjo mais sábio do universo, o anjo mais belo, a pessoa mais sábia, a Bíblia diz que ele era mais sábio que Daniel, se tornou, o seu conhecimento, a sua sabedoria se tornou trevas. A sabedoria de alguém pode se tornar em trevas? Yes, nós vamos entender essa noite. Então nós estamos de volta em Ezequiel capítulo 28, o versículo 15. E a primeira coisa que fala de Lúcifer é que ele era perfeito em seus caminhos. Só que antes eu quero dizer o seguinte, que a luz do coração de Lúcifer, onde estão os versículos que falam da sabedoria de Lúcifer? O versículo 12 de Ezequiel 28, versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e aquele representa Satanás. E assim diz o Senhor: tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Quem quer correr comigo rapidinho em Isaías 14, que é o outro capítulo que fala da sabedoria de Lúcifer? Eu queria mostrar aqui os versículos que mostram isso. Na verdade, eu estou olhando aqui em Isaías 14, mas não tem uma descrição da sabedoria dele aqui. Não tem uma descrição da sabedoria dele aqui. Pode voltar para lá, pode deixar. Mas depois você pode ler com calma Isaías 14 e você vai ver a mesma coisa aqui. A sabedoria de Lúcifer, ela foi corrompida quando o coração dele estragou, como a de qualquer criatura. Um pregador, ele pode falar com muito conhecimento, sem um coração puro, e a luz que ele está falando é trevas. Preste atenção. Porque os crentes que não são os dessa igreja, eles se empolgam muito com o conhecimento de uma pessoa. Mas como eles não conseguem ver o coração, eles não sabem que toda aquela sabedoria está corrompida. Porque você não pode ficar admirando só uma pessoa que sabe, porque ninguém sabe mais do que Satanás. Eu só queria dizer uma coisa para você: trevas como ele é hoje, não perdeu um pingo do poder de inteligência que ele tinha.
Porque em Romanos 11, 29 diz que a vocação e os dons de Deus são irrevogáveis. Deus não tirou de Satanás a sabedoria, isso é, o entendimento, a capacidade de... Ele não é sagaz? O que é sagacidade? Ele não é inteligente? Ele não é sagaz? Ele não deixou de ser. Apenas a sabedoria que ele tinha se transformou numa maldade, numa sagacidade mal, quando a pessoa é maquiavélica, né? Ela sabe engenhar o mal, ela tem uma sabedoria, uma inteligência para fazer toda aquela sabedoria que ele tinha para o bem, ela se tornou para o mal. Por quê? Por uma única situação, o coração dele estragou. A lição de hoje é simples. Se eu quiser a iluminação de Deus na minha vida, a lição é essa. E a iluminação não vem na cabeça, ela vem no coração. Eu não quero simplesmente olhar para as trevas, eu quero compreender, mas compreensão é uma coisa do coração. Eu preciso guardar o meu coração. Eu não posso deixar ele estragar. Porque qualquer ser humano, Lúcifer quer dizer anjo de luz. Quando ele tinha um coração puro, a sabedoria dele era pura, tá? O seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua inteligência só prestam enquanto o seu coração é puro. Tudo que você sabe, tudo que você entende, só vai servir enquanto o seu coração é puro. Então, no versículo 15 do capítulo 28 de Ezequiel: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Isso é, toda a sabedoria dele era perfeita até o momento em que o coração estragou. Uma pessoa é boa até o momento que o coração estraga. Uma pessoa fala bem até o momento que o coração estraga. Toda a mensagem dela é boa até o momento que o coração estraga. Todo pensamento, todo raciocínio dela é bom até que o coração estraga. Se isso aconteceu com Lúcifer, isso acontece com qualquer criatura. Se isso aconteceu com o maior anjo do céu, isso acontece com qualquer criatura. Toda sabedoria só é boa enquanto o seu coração está bom. Todo conhecimento só é bom enquanto o seu coração está bom. No momento que a vida te fere o suficiente, no momento que o mal te fere o suficiente, no momento que a vida te decepciona o suficiente, que vai azedando você, que vai amargando você, que vai transformando você, a luz que havia em você se torna trevas. E foi isso que aconteceu com esse anjo. A luz dele era boa, isso é, o entendimento dele era bom, os raciocínios dele eram bons, as conclusões dele eram boas, os planos dele eram bons, enquanto o coração dele era puro. E isso acontece com todo ser humano. Versículo 16: pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência. Preste atenção que em toda a descrição de Lúcifer está relacionando a sabedoria dele com o coração dele. Porque o seu coração se encheu de violência, você pecou. E aí eu te lancei profanado fora do monte de Deus. Foi expulso do meio das pedras afogueadas. E aqui no verso 16 fala que pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência. Então, o que chegou no coração de Lúcifer que estragou o coração dele? Tem três coisas que são bem claras nesse texto. Porque no verso 17 tem mais duas coisas. No verso 17 diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura e corrompeste a tua sabedoria. Presta atenção que é o coração que corrompe a sabedoria. Elevou-se o teu coração e corrompeste, por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Tem três razões porque o coração de Lúcifer estragou. Primeiro, ele se achava lindo demais. E ele era. Uma descrição da beleza de Lúcifer que nós nunca vimos está no versículo 13 desse mesmo capítulo. Nós estamos lendo isso aqui com muito temor.
Porque nós estamos falando de uma autoridade espiritual. Estiveste no jardim do Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda a pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólata, o berílio, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. De todas essas pedras aqui eu não conheço nenhuma. A única que eu conheço aqui é ouro, diamante. Está aqui uma descrição da beleza desse anjo. A cobertura dele, isso é, a aparência dele, era feita de um jeito que nenhum outro anjo é descrito com essa beleza. Nenhum. Lúcifer, o anjo de luz, era descrito dessa forma. É uma beleza incrível. Eu imagino a honra que os principados no céu davam para ele. A honra que ele merecia, que ele tinha, porque Deus o fez perfeito. Ele era, a Bíblia diz, o selo da perfeição. O que é o selo da perfeição? É a cereja do bolo, é o top notch, é o máximo. É o máximo. Belo, 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 belo. Não só isso, a metade do versículo diz: em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. Está falando da musicalidade de Lúcifer. Ele era um regente, ele era um maestro, ele era o líder do som. Alguém pode imaginar o que é ser o responsável pelo som da adoração no trono de Deus? Por treinar os anjos, por montar as orquestras, por montar os corais, por montar as músicas. Por que é que tem todo esse tipo de música na terra, esse tipo de música negra na terra, esse tipo de música satânica na terra, esse tipo de música de carnaval, esse tipo de música funk, um monte de outras coisas que não vale a pena mencionar? Porque o mesmo que fazia a música no céu, hoje faz a música na terra. Ele não perdeu os dons. Come on, church. Come on. Estamos falando do anjo mais sábio, o anjo mais belo e o anjo mais capaz. Tá? Ele tinha toda essa capacidade. Então, a Bíblia diz que ele se apaixonou pela formosura dele. Corrompeste o teu coração pela tua formosura. E a outra coisa é que pela abundância do teu comércio, ele era o líder dos anjos. Ele era a pessoa que ele coordenava, ele era o coordenador. O comércio dele, as relações dele, a gente aqui chama de relações humanas, lá não, eram relações angelicais. Ele era o chefe das relações angelicais entre os anjos. Esse anjo tinha esse poder sobre, ele era o chefe de todos os anjos. Então, pela abundância do teu comércio, o teu coração se envaideceu, elevou-se o teu coração. Havia uma época em que o seu coração era humilde, era puro, e ele dava toda a glória da sua beleza para o seu Criador. Sabe uma coisa assustadora para mim? É que se o coração de um anjo desse consegue se corromper, imagina o meu. A mensagem de hoje não é para Lúcifer. A mensagem de hoje é para mim e para você. Quem quer compreender as trevas? Você falou no começo dessa mensagem que você quer chegar numa situação e não só saber o que é, mas conseguir resolver, que é o meu caso. A razão de eu estar pregando essa mensagem é porque eu estava pedindo a Deus: eu não quero só olhar para as trevas e saber o que tem lá. Eu quero saber como resolve aquilo. Eu quero uma luz que penetra. E essa penetração é a compreensão das trevas. Você não pode só ver as trevas, você tem que compreender. E para você compreender, você tem que ter um coração limpo, um coração puro. Porém, o inimigo está tentando corromper o nosso coração todos os dias, para que a gente não tenha uma coisa: compreensão. Ele não se preocupa se você tem entendimento. Você entende, mas não compreende, não resolveu nada. Quando você compreende, você resolve.
Então, no verso 16, pela abundância do teu comércio, das relações angelicais, de todo o governo que ele tinha o poder de governar, o coração se encheu de violência. Pergunta do Espírito Santo para mim e para você: o que nós temos permitido chegar em nosso coração? Vale a pena tirar a música para você pensar no silêncio. O que nós temos permitido chegar no coração? É incrível que alguns de nós não tem filtro nas coisas que ouvem. Vai ouvindo e já vai descendo. Coitado de você. Coitado de você que pega as palavras que as pessoas falam ao pé da letra. Registra na memória, mas ele falou isso, foi desse jeito. Ela falou assim, assim. Se você pega tudo que as pessoas falam ao pé da letra e leva para o seu coração, você é fácil de corromper. Você é fácil de perder a compreensão das coisas. O que isso termina fazendo é colocando um véu sobre a sua mente para que você não entenda a sua própria vida. Se há um tesouro que está dentro de nós, é o nosso coração, é o tesouro da compreensão. Alguém diz: eu tenho um tesouro dentro de mim que me permite compreender. Eu não estou falando de conhecimento, eu não estou falando de conhecimento psicológico, não estou falando de conhecimento intelectual, eu estou falando de compreensão. Compreensão é a revelação da coisa, compreensão é ter aquela capacidade de entender as trevas e resolver as trevas, iluminar as trevas e fazer as trevas desaparecerem naquela situação. Começamos essa mensagem num lugar tão alto, descemos tão baixo agora. Porque naquele começo nós estávamos dizendo: nós somos a luz do mundo, nós somos supostos a resolver os problemas do mundo. As trevas vão vir a nós, essa igreja vai encher de quê? De gente trazendo trevas para serem resolvidas. Toda vez que a gente vem no altar, o que a gente traz aqui? A gente vem buscar luz, porque a gente vem entregar as nossas trevas ao Senhor. Então nós precisamos de um coração capaz de compreender. Não só entender as coisas, não só fazer diagnósticos. O mundo está piorando. Quem não sabe disso? Vai ficar pior. Quem não sabe disso? Mas agora, quem não sabe disso? Quero saber se você tem compreensão no coração para saber o que Deus está fazendo. Para entender a vontade de Deus no trabalhar dele nas nações, na nação que nós estamos, na nação de onde nós viemos. O que você tem permitido chegar no seu coração determina a luz dos seus olhos. A luz aqui é compreensão, sabedoria, discernimento. Nenhuma pessoa com maldade no coração terá compreensão de nada. Nenhuma pessoa com tristeza, com rejeição, com dor, com sofrimento. Você tem que se livrar dessas coisas para você poder ter compreensão. A luz que Lúcifer tinha, ela não foi embora, ela apenas virou trevas. Ele não parou de entender as coisas, ele apenas começou a entender de um jeito distorcido. Fala para mim se não é isso que acontece com as pessoas. Uma pessoa amargurada não deixou de ser inteligente, ela apenas usa a inteligência na amargura. Agora ela aprende a ferir, ela aprende a dar pontadinhas, ela aprende a dar facadinhas, ela aprende a jogar indiretas, ela aprende a manipular, ela usa a sabedoria que tinha no mal. Por quê? Porque o coração transformou a luz da cabeça dela em trevas. Por que é que as pessoas sabem tanto fazer mal hoje? Por que que há uma inteligência tão grande para fazer o mal? Porque elas nasceram inteligências, e inteligência não vai embora, mas elas estão usando a sua inteligência para o inimigo. Versículo 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Imagina, por causa do seu resplendor. Eu não sei o tanto que os outros anjos brilhavam, mas Lúcifer brilhava diferente. Lúcifer brilhava diferente. Nunca vimos, talvez nunca vamos ver, que luz ele tinha. Mas ele se corrompeu pelo resplendor que ele tinha. Agora, sabe o que me assusta? É que nenhum ser humano brilha, right? Nenhum ser humano brilha como nenhum anjo. Tem tanta gente apaixonada por si mesma. Nenhum ser humano anda por aí brilhando. Olha que luz. Não anda, mas anda apaixonado por si. Um orgulho que só a graça. Um orgulho silencioso dentro de si. Eu sou massa. Bom, Lúcifer, esse foi o problema dele. Se apaixonou por si mesmo, pelo seu próprio resplendor.
Agora eu vou terminar dizendo isso aqui, ó. Satanás sabe o que aconteceu com ele. Pausa. Satanás sabe o que aconteceu com ele. Gente, se você viveu milhões de anos, não sabemos quantos, na presença de Deus como um anjo de luz, você acha que aquilo apagou da mente dele? Você acha que ele esqueceu de quem ele era? E hoje ele olha para si e vê esse estado? Você acha que ele não senta num cantinho uma hora e não reflete o que eu era, o que eu sou? Como a mente dele hoje é 100% dedicada ao mal, ele fica pensando assim: como é que eu posso tornar essas pessoas no mesmo estado que eu estou, só para me vingar? Como é que eu posso fazer elas do mesmo jeito que eu sou hoje, só para me vingar? Eu já sei, vou fazer acontecer com elas o mesmo que aconteceu comigo. Vou corromper o coração delas. Estou te falando. Estou te falando que o Espírito Santo está aqui. Satanás sabe que quando o coração de uma criatura fica ruim, fica estragado pela dor, pela ofensa, pela tristeza, pela cobiça, pela inveja, a luz que havia no entendimento dela é corrompida e vira trevas. Então Satanás gosta de fazer as pessoas pensar como ele. O que ele precisa para fazer um ser humano pensar como ele? Basta estragar o coração. Estraga o coração e já quer se vingar. E eu te ajudo, eu te dou um plano. Olha aquela megera. Você que devia andar com aquela roupa. Você que merece esse carro. Você chegou, você está na igreja há tantos anos, agora chega essa coisa aí, já está pregando, você que devia estar lá. Quem faz você pensar como Lúcifer? A inveja. A palavra de Deus diz que a inveja apodrece os ossos. Eu quero denunciar a inveja aqui. Porque a inveja é uma manifestação do engano. A pessoa que tem, ela nem sabe que tem. Ela não percebe que tem. Porque às vezes ela nem fala, mas ela pensa. Às vezes, alguém pode estar vendo alguém aqui e dizer: como eu queria, só que esse queria não é puro. Quem quer denunciar ao Senhor qualquer sombra oculta de inveja, nesse momento, fala: Senhor, limpa o meu coração de qualquer inveja. Eu não posso deixar meu coração apodrecer por engano, por rejeição, por tristeza, por angústia, sofrimento. Não posso. Fala: eu tenho o sangue de Jesus. Querido, aplica o sangue. Ninguém precisa estragar o coração. Aplica o sangue. Tristeza vem, tristeza vai, meu coração tem que ficar bom. Problema vem, problema vai, meu coração tem que ficar bom. Situação vem, situação vai, meu coração tem que ficar bom. É possível preservar o coração pelo sangue de Jesus. É possível preservar o coração pelo sangue de Jesus. Nós temos um remédio preservador, nós temos um formol espiritual. Ele aplica na igreja e nada apodrece, é o sangue de Jesus. Preserva a mente, preserva a cabeça, preserva os pensamentos e principalmente os sentimentos do nosso coração. Ele não deixa a inveja entrar, ele não deixa a dor entrar, ele não deixa o sofrimento entrar. Você está querendo entrar, está querendo forçar a porta, você no sangue nele, o sangue nele, e aquela dor vai embora, aquele mal vai embora, e o teu coração permanece puro, e Satanás não consegue fazer você pensar como ele, porque ele não consegue entrar no seu coração. Lembra que a palavra de Deus diz que quando Jesus estava na mesa com os seus discípulos, tendo Satanás colocado no coração de Judas, ele conseguiu. Ele conseguiu colocar no coração de Judas. Ele achou a brecha no coração. Satanás está procurando uma brecha no coração. Uma das coisas que ele mais usa é a história familiar. O jeito que meu pai me tratou, que a minha mãe me tratou. E aí você pensa que não tem jeito, você pensa que você tem que realmente se sentir rejeitado. Porque você foi rejeitado pelos pais, você deixa aberta a porta da rejeição, quando você não precisava deixar. Você podia fechar ela com sangue. Mas você deixa aberta. Aí você se sente rejeitado a qualquer hora. E toda vez que você se sente rejeitado,
como é que o irmão pensa mesmo? Igual o diabo. Ninguém gosta de mim. Quem te falou? Você está pensando como Lúcifer. E você não sabe. Porque ele já estragou seu coração de novo. Uma das coisas que o diabo mais odeia é o fato da gente ter amizade com as pessoas. Da gente ter aquela alegria de estar com as pessoas, da gente confiar nelas, da gente ter a comunhão. Ele odeia a comunhão, como o Salmo 133. Ó, como bom e agradável, é tão bom e tão agradável. Aí ele começa a colocar decepções. Então tá, pensei que você era minha amiga, pensei que você era meu amigo. Tudo mentira, tudo sopro, para quebrar a comunhão. Ele quer fazer você pensar como ele não tem amigo, ele não quer que você tenha. Come on church, come on jovens. Ei jovens, não deixa o inimigo ficar colocando coisinha no seu coração. Porque é precioso demais a comunhão que nós temos. Então, para ele fazer você pensar como ele, basta ele estragar o seu coração. Se ele mover a qualidade do seu coração, ele manipula a luz da sua compreensão. Como é que uma pessoa que compreendia as coisas tão bem, agora compreende de outro jeito? Como é que uma pessoa que via você como amigo e levava você para a sala dela para comer, agora te vê como inimigo? Quem mudou a compreensão dela? Quem mudou a visão dela sobre você? Lúcifer. Quando ele senta no cantinho e lembra quem ele era e quem ele é, fala: como é que eu posso tornar eles igual a mim? É só estragar o coração deles. Está na hora de vocês orar aí. Orar para eu terminar. Então, sabe aquela pessoa que diz assim: eu cria, mas hoje eu não creio mais em nada. Quem mudou o teu pensar? Eu confiava nas pessoas, mas hoje eu não confio em ninguém mais. Quem mudou o seu pensamento? Quem foi? Eu tinha esperança, hoje eu não espero em mais nada, hoje eu não acredito em mais nada. Quem mudou isso em você? Se não era assim? Lúcifer. Enquanto Deus não limpar o nosso coração, nós não podemos pensar como Ele. Então, eu quero dizer que a luz de Deus, ela é boa. O entendimento de Deus, o que Ele faz? Me aproxima do irmão. O entendimento de Deus não deixa eu ficar com raiva, não deixa eu querer ficar distante, não deixa eu me afastar. O entendimento, sabe, se tiver algum desses irmãos que eu vou falar aqui agora, me perdoa, eu não sei se tem, então não estou falando para você. Mas se cair na sua cabeça, me perdoa, já estou te avisando. Porque eu não sei se você está aqui. Não estou falando para ninguém específico. Aquele irmão que termina o culto e fala: vamos embora, que eu não quero falar com ninguém. Porque, que história, quem te deu esse pensamento? Não, é porque eu não gosto de confusão. Como assim? Quem te falou de confusão? Quem te ensinou isso? As pessoas não analisam os seus raciocínios. Elas não analisam que o diabo já te tolerei ficar no culto. Pior é você ficar depois do culto. Eu tenho que te arrancar daqui, vai embora. Porque depois do culto vai ter comunhão. Eu não quero você nessa comunhão. Fala se não é, irmãos. Eu já ouvi tanto de crente: pastor, eu gosto de terminar o culto e ir embora. Eu até falei para minha esposa: não fica de conversinha. Por quê? Alguém botou um negócio dentro de você que você não pode ficar com os irmãos. Quando o pensamento de Deus é: quão agradável que os irmãos vivam em união. É você se entrosar com os irmãos, é você comungar com eles, é você deixar eles conhecerem você, é você ter essa comunhão com eles. Eu vou terminar, e estou tentando mesmo, de todo o coração estou tentando. Eu vou terminar aqui declarando apenas as palavras do Salmo 27, e vou até saindo daqui, porque aí vai me ajudar, até a mim mesmo vai me ajudar. As palavras do Salmo 27, o verso 1, que eu não vou pregar hoje, diz assim, repete comigo: o Senhor é a minha luz
Então eu não vou ter luz do diabo em mim, não. Vou ter a luz do Senhor. Vamos vir para cá, queridos. Louvado seja. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Enquanto essa música aqui toca, eu quero que você vai pedindo ao Senhor iluminação, abertura de olhos, abertura de ouvidos. Mas acima de tudo, vamos pedir cura no coração. Vou até trocar a música, vou trocar a música, para a gente pedir cura no coração. Trocar a música aqui. Nós vamos pedir um coração incorruptível. Você vai dizer: Deus, não importa a sujeira que esteja ao meu redor. Não importa a sujeira que esteja ao meu redor. Eu não posso deixar o meu coração se corromper. Você pode falar para Ele também assim: Senhor, eu nunca quero pensar como o diabo. Nunca. Não importa o que me aconteça. Eu quero pensar na comunhão. Eu quero pensar em estar perto, não me afastar. Eu quero pensar em abraçar, não me afastar de abraçar. Dá-me um novo coração, Pai. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual. Enquanto a música toca, eu quero que você peça: lava meu coração agora, purifica. Fala para Ele: eu rejeito a rejeição, eu rejeito as mágoas, eu rejeito as dores, eu rejeito a amargura, a tristeza, a decepção. Eu rejeito, eu rejeito, eu rejeito. Fala para Jesus: eu não vou ficar na jaula igual a Asaf. Não vou. Não vou ser crente de zoológico. Não vou. Não vou. Eu não quero perder a minha compreensão. Não quero perder. Eu quero ter entendimento. E o entendimento não vem da cabeça, ele vem do coração. Vem a unção que cura o coração essa noite. Você que está em casa vendo pela televisão, eu te abençoo. Eu envio o sangue de Jesus até você. E eu declaro: ser curado aí no sofá onde você está assistindo, ser curado aí nesse carro onde você está assistindo, ser curado aí onde você está assistindo. Eu envio o sangue de Jesus ao teu encontro. E eu declaro: seja purificado o teu coração. Jamais vamos pensar como Deus se não tivermos o coração dele. Mas eu te abençoo com o coração dele nessa noite, em nome de Jesus. Recebe o coração de Deus. Recebe o coração de Deus. Fala: eu tenho o coração de Deus. Yes, yes, yes. Eu te abençoo. Eu abençoo o teu coração nessa noite. Abençoo o teu coração nessa noite. Eu abençoo o teu coração. Eu abençoo o teu coração nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos dar as mãos uns aos outros, só num símbolo de unidade, só num símbolo de quebra de qualquer pensamento do maligno. Todo pensamento contrário cai agora nessa união, cai nesse dar de mãos, cai agora, cai agora. Nós afirmamos a nossa comunhão, nós afirmamos a nossa alegria, nós afirmamos o nosso prazer de estar um com o outro. Obrigado, Espírito Santo, por nos dar o coração de Deus, por nos fazer pensar como Ele, de ter amizade, de ter amor, de estar perto, de ser sincero, de ser honesto, de ser puro, de não andar ofendido, de não andar com raiva, de não andar magoado, de não andar falando mal uns dos outros. Nós estamos unidos pelo sangue, nós somos um no sangue,
Nós somos um no corpo de Cristo. Nós somos um, nós somos um, nós somos um. Vem sobre nós. Espírito de unidade, vem sobre nós. E que bechobo tiberia babababababasi. Que tabachobo tibetia ba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 b
nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro a unidade da igreja. Eu declaro a igreja com um só coração. E agora eu coloco o sangue de Jesus sobre o coração da igreja. Eu proíbo a corrupção. Eu cancelo todo projeto de corrupção. Eu cancelo todo engano. Todo engano. Vamos orar contra o engano nessa noite. Dizer: eu renuncio todo engano. Toda voz do engano que vem corromper o meu coração com inveja, com endurecimento, com toda coisa que vem poluir o meu coração, seja destruído pelo Senhor. Pai, nós renunciamos o engano. Nós rejeitamos o engano. Eu aplico o sangue de Jesus na cabeça da igreja, na cabeça de cada um que está aqui. Eu aplico o sangue de Jesus. Eu aplico o sangue de Jesus. O sangue me preserva. O sangue guarda a igreja. O sangue protege a igreja. O sangue abençoa a igreja. O sangue ajuda a igreja. O sangue me conserva limpo. O sangue me restaura. O sangue de Jesus. Aleluia. 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 Louvado seja. 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 Quem celebra Jesus essa noite? Aleluia. Louvado seja. Louvado seja. Louvado seja. Vou profetizar aqui. Ainda é possível vivermos no meio de uma igreja santa. Ainda tem uma igreja limpa na terra. Ainda tem gente de coração puro na terra. Gente que não pensa como maligno. Gente que pensa como Deus. Ainda tem corações na terra preservados pelo sangue de Jesus. Não há necessidade de você se corromper. Não há. Aquela inveja, aquele mal, aquela dor, aquela tristeza, não precisa te corromper. Aquela perseguição, não precisa te corromper. É possível ser uma igreja santa na terra. Ainda é possível ter um lugar onde o Espírito Santo desce, onde ele fica à vontade, onde ele se sente bem. Por quê? Porque as pessoas não pensam como o diabo, elas pensam como Deus. Elas têm uma compreensão, têm um coração que compreende. Agora, eu vou terminar, mas a unção de Deus está sobre mim aqui. A unção de Deus está aqui agora. Eu quero declarar, eu estou profetizando, eu estou liberando palavras proféticas, que nós vamos compreender as trevas uns dos outros. Eu quero que você pense nisso. Nós temos trevas, todos nós. Uma área que a gente não entende. Uma área que a gente está realmente sem entendimento. E às vezes você tem até mais entendimento do que eu naquela área. E às vezes você me julga naquela área, ou a gente julga outro irmão naquela área. Quando na verdade a gente tem que aprender a amar os irmãos nas trevas que eles estão. E ministrar o amor de Deus e entender que temos um Deus que ilumina as trevas deles. O mesmo Deus que ilumina a minha cabeça, Ele ilumina a cabeça do meu irmão. E eu profetizo que nós vamos compreender as trevas uns dos outros. Eu não estou falando de trevas de pecado, eu não estou falando de trevas de maldade, eu não estou falando dessas trevas, estou falando das trevas da ignorância, daquilo que o nosso irmão não entende, daquilo que não chegou na cabeça dele ainda, daquilo que ele não conseguiu compreender ainda. Agora presta atenção, ele está lutando tanto quanto eu e você, para poder chegar na luz. Se ele não conseguiu ainda, existe alguém que ajuda ele. Ele tem um ajudador. Ela tem um ajudador. Ela vai ser, eu estou profetizando essa noite nesse lugar. Ela vai ser iluminada. Ela vai sair das trevas que ela está. Ele vai sair das trevas que ele está. Sabe por quê? Essa casa é uma casa de iluminação. Deus não vai nos deixar na ignorância. A começar pela liderança da igreja, a começar pelos pastores. Deus não vai deixar a gente sem entender o mundo espiritual. Deus não vai deixar a gente sem compreender as trevas. O título da mensagem dessa noite foi compreendendo as trevas. Alguém diz: eu vou compreender qualquer treva que for trazida a mim. Levanta as mãos, porque o anjo do Senhor está aqui e Ele está trazendo essa capacidade sobre nós. Eu proclamo e profetizo sobre ti, Betesda,
que tu vais compreender. Bethesda, tu és um farol, mas não é um farol só para iluminar, tu és um farol para resolver, tu és um farol que resolve, tu és um farol que compreende as trevas, tu não és um farol que só dá diagnóstico e manda embora, tu és um farol que resolve aquilo. Venha sobre nós, meu Pai, venha sobre nós. Eu queria pedir o que veio no meu espírito aqui agora. Eu queria que você me acompanhasse no que veio no meu espírito aqui agora. Nós tocamos em algo tão profundo e tão poderoso no coração de Deus, que o Senhor falou comigo: por que você não se ajoelha junto com a igreja no altar agora, em humilhação, para que eu abençoe vocês com essas bênçãos que vocês estão pedindo? Nós vamos ajoelhar. Uma das razões que nós vamos nos ajoelhar é porque nós falamos hoje sobre um dos anjos mais poderosos que tinha, e nós não falamos degradando ele, nós não falamos ministrando desrespeitosamente a ele, por causa da autoridade. Nós falamos com temor, e nós nos humilhamos agora diante de Deus e dizemos: protege-nos do engano, protege-nos do engano. Ninguém tem o poder de escapar do engano por si mesmo. Nós declaramos diante de Ti: guarda-nos do engano, guarda a nossa mente de ser corrompida. Se um anjo no céu pôde ser corrompido, não deixa que nós, os Teus filhos, sejamos corrompidos. Protege-nos do engano. Nós nos humilhamos agora de joelhos na Tua presença aqui. Declaramos que venha a Tua sabedoria sobre nós. Mantenha o nosso coração numa qualidade, numa pureza, que a gente possa compreender a Tua voz, rejeitar a voz do maligno. Mantenha o nosso coração limpo, mantenha o nosso coração puro pelo sangue. Mantenha essa igreja pura, mantenha ela pura debaixo do sangue. Eu proclamo uma cobertura do sangue sobre nós. Eu proclamo: venha o sangue da compreensão, venha o sangue. Pai, nós nos humilhamos pedindo: protege cada casa, cada família, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada pessoa que ainda vai chegar nesta igreja. Nós ministramos: protege agora a nossa mente. Alguém ora pela sua mente e fala: não deixe o engano chegar na minha mente, não deixe eu ser enganado por coisas que eu ouço, o que eu sinta, o que eu perceba, que as minhas percepções estejam protegidas pelo sangue. Eu te declaro, Bethesda, protegida do engano. Eu te declaro coberta com sangue. Eu te declaro: tu vais adiante, Bethesda, discernindo a vontade do Pai, com humildade, com humilhação. Nós nos humilhamos, Senhor, porque não nos consideramos sábios. Nós nos humilhamos, Senhor, porque sabemos que a única defesa contra o engano é o Senhor. Nós nos humilhamos, Senhor, porque confiamos na Tua proteção sobre a nossa vida. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Nós vamos terminar agora. Eu tinha lembrado de fazer uma oração pela cidade de Boston, e eu vou fazer essa oração com você para terminar. Eu quero que a gente peça ao Senhor que proteja a nossa cidade. Estou falando isso porque a gente teve uma revelação, um entendimento, né? Alguém teve um sonho em que vinha algo sobre a nossa cidade. Vinha algo sobre a nossa cidade que não era possível de ser impedido, né? Não era possível de ser impedido. Então nós vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia da nossa cidade. Nós não sabemos os planos do mundo espiritual, mas nós sabemos que nesse país acontecem coisas toda hora, em todos os lugares.